Fala aí, galera, estamos aqui de volta para mais uma rodada de respostas do hashtag Pergunta Sem Frescura. É isso mesmo, você que é nosso seguidor em nosso canal, você deixa a sua pergunta lá, nossa equipe recolhe e eu venho aqui com o maior prazer responder a cada um de vocês. Então vamos a mais uma rodada. Hoje vamos começar com José Sildevan. José Sildevan, obrigado por a sua interação e vamos à sua pergunta. Notas fiscais eletrônicas, geladeira, fogão, router, ventilador e etc. Entra no IR 2021? Vamos lá para essa resposta. Boa sua pergunta, que é a dúvida de muitas pessoas. Bens móveis, eles precisam ter um valor acima de R$5.000. Esse é um bem móvel. E o valor dele é acima de R$5.000, sim, você está obrigado a colocar na declaração do imposto de renda. Você não está obrigado ao imposto de renda apenas por causa desse bem. Mas se você tiver que entregar a declaração do imposto de renda por causa que ultrapassou o teto do rendimento tributável ou rendimento isento e não tributável, você tem um bem móvel acima de R$5.000, você precisa lançar. Valores abaixo de R$5.000, não esquenta a cabeça, não lança, vai poluir a sua declaração e não é bom para o seu caixa. Então, nesses exemplos que você deu aqui, você não precisa declarar. Obrigado pela sua interação. Vamos à próxima pergunta. Temos a pergunta aqui do Cássio Brites. Obrigado pela sua interação, Cássio. Vamos lá. Uma dúvida. Caso hipotético, que a mãe receba a pensão de 2 filhos, sendo que ela já tenha renda tributável de 60 mil, servidora pública. Então, vamos lá. Ela é servidora pública, já tem um rendimento. Fora isso, ela recebe pensão de 2 filhos. Ok. Está obrigado ao imposto de renda, pessoa física? Neste cenário, ela vai receber esta pensão em sua conta, ou seja, vai aumentar a sua tributação. Sendo assim, este cálculo do Carnê-Leão, ela consegue ter uma dedução legal ou não? Olha só, nós temos duas situações aqui. Primeiro, a renda dela e os valores que ela recebe dos filhos. Ela tem que ver como foi feito o processo de divórcio e o processo das pensões. Porque se ela tiver a condição de separar e colocar já cada filho para receber, é interessante. Porque com certeza isso vai aumentar o rendimento tributável dela e ao invés de ela ter restituição ou pagar menos imposto, ao contrário, isso vai aumentar o imposto dela a pagar. Então, numa situação dessa, eu aconselho a você procurar um contador, um profissional para que possa fazer um planejamento para ela. Nós estamos aqui à disposição. Se você precisar, porque nesse caso aqui específico, Cássio, eu preciso de mais informações, preciso de mais detalhes. Então, se você precisar, procure a nossa equipe, nos procure. Vou ter o prazer de atendê-lo e de a gente ter uma consultoria. Mas eu vou precisar de mais informações para poder ter. Obrigado ao imposto de renda, ela já está, porque ela recebe mais de R$28 mil. Você falou aqui que ela recebe 60 mil de rendimentos tributáveis. A questão das pensões é que tem que ser feito um estudo, precisa ser feita uma consultoria para que ela tenha um planejamento e não desperdice jogando dinheiro fora. Quem sabe ela consegue ter até aí um valor de volta na declaração dela, ok? Obrigado pela sua interação. Valeu, Cássio. Vamos à próxima pergunta. Nós temos a pergunta aqui do Ailton Santiago. Ailton, obrigado pela sua interação aqui do nosso canal. Ele faz a seguinte pergunta. Amigo, comprei um terreno há 5 anos atrás por 60 mil. Há 2 anos incluí o mesmo na minha declaração. E ano passado vendi por 90 mil reais. Só que o comprador pagou 70 mil pela Caixa Econômica, financiado, e 20 mil reais em dinheiro. Como devo declarar isso? Como eles vão saber que vendi por 90 e não por 70? E outra coisa, eu estou há 1 ano e meio desempregado. O último ano que declarei foi ano passado, os ganhos da saída da empresa. Esse ano não sei o que declarar. Estou de Uber, não fiz o MEI. Ah, tá fazendo Uber como pessoa física. Ok. Sei que estou todo enrolado, mas me ajuda aí. Realmente, Ailton, a sua situação ela requer um cuidado especial. Não vejo nada muito complicado, mas que se você não tiver um amparo de um profissional nesse momento aqui, sim, você pode se enrolar. Porque aqui você está falando de situações que geram ganho de capital. O ganho de capital você se torna obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Você falou de MEI, você falou de Uber, então talvez tenha Carnê-Leão ou não. Então você precisa, nesse momento, procurar um contador. Nós estamos aqui à disposição para você, para que você forneça mais informações e dessa forma você não venha ter um prejuízo maior. Nesse momento, Ailton, eu te aconselho, nos procure
para que eu possa, pessoalmente, te dar aí uma consultoria e a gente está junto resolvendo esse teu problema, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela tua interação. Vamos à próxima pergunta. Nós temos aqui a pergunta do Glauco Silva. Glauco, obrigado pela sua interação e vamos à sua pergunta. Já descontando os 40%, eu tive um rendimento tributável de R$ 1.903,98 somente alguns meses e não paguei imposto. Porém, no somatório de janeiro a dezembro, meus rendimentos tributários ficaram abaixo de 28 mil. Fiquei isento no ano. Será que vou ter algum problema com a Receita Federal por não ter pago esses meses que gerou imposto e eu não paguei? Lembrando que no ano eu não tive imposto a pagar. Me tira essa dúvida, por favor. Vamos lá, nós temos algumas situações aqui, Glauco, para poder a gente formalizar. O Carnê-Leão ele funciona da seguinte forma. R$ 1.903,98. Esse é o limite para você estar obrigado a fazer o Carnê-Leão. Então, se você já tirou os 40% e deu esse valor, você fica obrigado ao Carnê-Leão. Mas, Murilo, eu só tive um mês ou outro. Esse um mês ou outro é o mês que você vai ter que fazer o Carnê-Leão. Se você não fez, vai lá no Carnê-Leão, faça, atualiza no Cicalc Web da Receita Federal, o DARF, e paga o DARF. Então, esse é o Carnê-Leão. Aí é um assunto. Mesmo que tenha sido um mês e você ultrapassou a tabela do imposto de renda, já fazendo aquela redução dos 40% que você corretamente fez, você precisa ir lá fazer o Carnê-Leão. Não fez, dá tempo de fazer ainda. Vai lá, faça aquele mês específico que você falou, você tem os relatórios do aplicativo, vai lá e faça, pega o DARF que vai gerar e coloque lá no Cicalc Web que você vai ter ele atualizado. Perfeito? Imposto de renda pessoa física já é uma outra situação. Ela tem umas regras. Acima de 28.554, ganho de capital, rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, investimentos na Bolsa de Valores. Se você não se enquadra em nenhum desses itens, esquece imposto de renda. Por mais que você tenha feito Carnê-Leão, por mais que você tenha recolhido o Carnê-Leão, mas você, se não encaixar nenhum tópico desse do imposto de renda, você fica isento do imposto de renda. Ok? Obrigado pela sua interação, espero ter esclarecido. Obrigado, Glauco. Vamos à próxima pergunta. Nós temos a pergunta aqui da Ana Paula Federighi. Ana Paula, obrigado pela sua interação e vamos à sua pergunta. Professor Murilo, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Em meio dessa pandemia, estamos todos bem aqui. No caso onde o profissional divide, por exemplo, o valor do aluguel com outro colega e o contrato e o boleto não estão em seu nome, como lançar esse valor no plano de contas? Muito cuidado que isso pode ter um problema jurídico. Não vou me ater a isso aqui, porque não é o caso e você precisaria ter uma consultoria de um advogado. Mas você está prestando serviço no local e você não tem um contrato onde você paga, nem que seja de comodato ou da terceirização, você precisa conversar aí com o advogado, conversar com a pessoa, porque isso pode trazer um problema aí até com relação a parte de você estar no local prestando serviço. O que você tem que entender é que tudo que sai do seu bolso, ou tudo que entra no seu bolso, cabe pagamento ou cabe dedução. Dependendo da dedução, dependendo do pagamento. Aí você precisa verificar. Então, se você está pagando aluguel? Sim, o aluguel ele é dedutível. Mas você tem um documento que comprove? Essa é a pergunta. Se você não tem um documento que comprove, a Receita Federal ela vai te chamar. Você vai levar um contrato de locação que está em nome de uma outra pessoa, entendeu? Então, se você divide ali, veja se no contrato de locação dela há essa possibilidade da terceirização, porque ela mesma, ela vai deduzir isso. Ao invés de ela lançar o valor total, ela vai lançar apenas o que de fato ela recebe de você, ok? Fica a dica aí dessas duas situações, veja com a advogada isso que vocês estão fazendo aí em dividir a sala, e com relação à dedução, você não tem documento. Então é perigoso, por mais que de fato você esteja fazendo pagamento e é uma despesa dedutível, você não tem um documento. Então faça o documento. Se no contrato dela tiver ali uma cláusula onde ela possa sublocar, você faz um contrato de sublocação com ela e o valor que você paga de fato, aí sim você pode deduzir tranquilamente. Caso você não tenha esse documento, eu aconselho a você a não deduzir.
porque você não tem um documento. Você paga, é uma despesa dedutível, ok, mas você não tem documento. Então, se você na hora, Ana Paula, conseguir fazer um contrato de sublocação, vai tranquilo, pode deduzir que não tem problema nenhum. Obrigado pela sua interação, um grande abraço, Ana Paula. E vamos à nossa última pergunta de hoje da rodada do a hashtag Pergunta Sem Frescura. E a última pergunta nós temos aqui do Miguel Quinsani. Miguel, obrigado pela sua interação aí. Vamos à sua pergunta. Tem que declarar o imposto de pagamentos do exterior pelo PayPal? Vamos lá. A sua pergunta ela é muito específica, mas que tem uma série de variáveis. Primeiro, você está recebendo o valor do exterior. Valor do exterior, você já precisa ficar atento com relação ao carnê-leão. Você precisa saber se existe um convênio entre os países, se lá você pagou imposto e se nesse convênio te dá autorização de abater esse imposto aqui, ou então você vai ser bitributado. Se não existe convênio, você paga imposto lá e você vai pagar imposto aqui. Então, rendimentos recebidos do exterior, você está sujeito ao carnê-leão. Aí você precisa ver as regras do carnê-leão. Para o imposto de renda, aí cabe aquelas regras que a instrução normativa fala. Quais são? Se você recebeu acima de 28 mil, rendimentos tributáveis acima de 28.554, se você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, teve ganho de capital, teve investimento na Bolsa de Valores. Então, se você está nessa regra, se você se encaixa nessa regra, você está obrigado ao imposto de renda. Se você não está nessa regra, aí você não está obrigado. Então, cuidado, porque essa sua pergunta ela tem duas vertentes. Carnê-leão, porque rendimento do exterior, imposto de renda à pessoa física. Ok? Um grande abraço, obrigado a todos que interagiram aqui em mais uma rodada do hashtag Pergunta Sem Frescura. Valeu, galera, um grande abraço a todos.